Olá, boa tarde a todos, bem-vindos para mais uma pauta imigratória, o nosso encontro a cada 15 dias aqui para falar de assuntos ligados à imigração para os Estados Unidos, um apoio do escritório DM Visa Law, da doutora Ingrid, com 30 anos de experiência nessa área. E hoje nós vamos variar um pouquinho só, a gente sempre traz aqui coisas sobre como é que anda a velocidade da questão imigratória, que tipo de perfil de aplicante a imigração está de olho, várias informações relevantes para quem está tomando esse tipo de decisão. Hoje nós vamos dar um passo atrás e falar de algo um pouco mais abrangente, talvez, sobre a nação, que muitos estão inclinados, né, para ter interesse no assunto, a vir morar, eventualmente se tornar até um residente permanente, ou um cidadão, como aconteceu comigo recentemente. E agora eu posso dizer, né, brincando um pouquinho só, que como cidadão americano eu fiquei com muita vergonha do desempenho do meu presidente no debate, um tanto antecipado ali, né, entre o Biden e o Trump. Mas vamos trazer aquela que já é americana há várias décadas para nos dar os 2 cents dela. Tudo bom, Ingrid? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Sem mais delongas, Ingrid, vamos lá. Sua visão geral do debate e por que isso é importante para a nossa pauta imigratória. Olha, Rodrigo, lógico, qualquer coisa quando a gente fala sobre a presidência, a posição da Casa Branca, enfim, lógico, isso não somente importante para o país, para a imigração, mas para o mundo. Eu ontem estava até conversando com o Patrick, meu marido, e ele me fez uma pergunta. Ele é americano, nasceu aqui. Ele me perguntou: você ficou surpresa com o debate? Que ele disse que ele ficou um pouco surpreso, talvez ele não acreditou que realmente ia ser um massacre tão horrível, né? Eu falei, olha, eu não fiquei surpresa com várias coisas. Eu fiquei surpresa que as pessoas achavam que ia ser algo normal, um debate normal. Mas sabe o que eu achei que realmente me chocou muito? Foi que eu acho que aquele debate não foi só uma demonstração ou uma confirmação da a falta de competência do presidente Biden. Eu acho que isso já, quem acompanha ou quem realmente busca fontes de informação verídicas já sabia isso. Mas, para mim, o que aconteceu quinta-feira foi uma confirmação daquele trabalho em conjunto da mídia em tentar ocultar ou mentir para o público. Isso, para mim, é uma coisa muito mais séria, porque nesses últimos 3 anos, a mídia vem falando, nossa, ele é ótimo, ele consegue debater até 10 pessoas ao mesmo tempo. Semana passada, um falou, nossa, eu conheço ele, aquele cara, ele levanta já com pique total. Aí você vê e as pessoas acreditam, tem pessoas que acreditam porque não vai por trás daquela reportagem para ver, a saber mais. Então, o que a pessoa viu não tem como você esconder. Eles tentaram falar que todos os vídeos que estavam sendo demonstrados, por exemplo, quando ele estava na Europa, que ele ficou meio perdido e foi para um lado, e a ministra da Itália teve que puxar ele. Ah, aquilo foi tudo inteligência artificial, foi tudo gerado, foi vídeo, fake vídeo. O debate não foi nada fake, aquilo foi real, era ele e é como ele é. Então, além de ressaltar a incompetência dele, para mim, ressaltou a grande incompetência da mídia. Ou corrupção, né? Ou corrupção da mídia, né? Exatamente. Eu tenho a mesmíssima análise, né? As pessoas estavam vendo as imagens e a imprensa ficou num papel de assessoria de imprensa do governo. A legacy media ficou tentando dizer que o que os seus olhos enxergavam não era verdadeiro. Eles criaram até uma expressão, né? Cheap news, né? Que não é exatamente fake news, mas é tirada de contexto, manipulada para te dar a impressão de que o Biden não está mais entre nós, no controle das suas faculdades cognitivas plenas. E a gente olhava e falava, não, a gente está vendo ele incapaz, né, de articular. Inclusive, naquele depoimento longo, em que ele não foi indiciado
justamente porque o procurador colocou lá que ele estava velho demais, Uhum. temos os transcriptions. Então, por que não divulgaram os áudios? Porque a gente vai, as imagens da entrevista, porque nós vamos ver um Biden como nós vimos ali. Então, isso para mim é muito claro, Ingrid. A imprensa reagiu da forma que reagiu, e eu vou querer falar mais disso também com você, não porque eles, jornalistas, viram o Biden daquela forma, mas porque nós vimos. E eles não tiveram mais como esconder. Foi até uma sacada do Grant Gutfeld, né? Olha, eles estão apavorados e agora tendo que fazer uma operação cover-up, né? Fazer uma operação de disfarce do que eles fizeram ao longo desses últimos meses, mentindo para o público, porque eles foram pegos com batom na cueca. Porque eles foram pegos com a boca na botija. E agora eles estão lá dizendo que estão chocados. Oh, mas o que aconteceu com Biden? E as desculpas? Treinou a semana toda para aquilo, foi nos termos que ele exigiu para o debate. E ainda tem gente falando assim, não, é que de 10 às 4 ele está ótimo. Ah, que bom, que o presidente dos Estados Unidos está bom de 10 às 4. Quer dizer que se os inimigos atacarem de noite, ferrou, né? É um negócio de doido. Não, e agora começam as desculpas. E isso, para mim, eu sei que tem agora tem essa nova, tudo ofende as pessoas, você não pode falar. Eu fico ofendida quando agora eu ouço um jornalista do MSNBC ou do CNN ou whatever falar, não, ele fez, a performance dele foi péssima porque o Trump mentiu tanto que não tem como você responder ao mentiroso. Gente, se você tem um fato que eu estou falando com você que não é mentira, num debate, você debate na mesma hora, não, você está errado, a verdade é essa. Ou então que ele estava resfriado, tá? E que ele não podia responder porque as mentiras eram tantas, então, na realidade, era culpa do Trump. E agora estão culpando aquele grupo de 16 profissionais de mídia e de marketing e de treino, de debate, estão culpando eles porque deram muita informação para ele. Não, é porque ele estava com overload. Ele estava over-prepared, né? Que usaram a expressão. Muito preparado. Ele está preparado demais. Preparadíssimo. Então, bom, geralmente, quando você se prepara, tá bem, eu entendo que existe preparo demais, mas ele... Não, eu não tenho nem palavras para descrever. Aquilo foi uma vergonha, entendeu? No fundo, isso é uma discussão, é um jogo de bastidores, está tendo vários vazamentos para a imprensa dos aides dele, né, dos assistentes, porque é um jogo da batata quente, né? É óbvio que os funcionários da campanha não querem admitir que eles sabiam que o Biden não tinha condições e mentiram. E, por outro lado, a família do Biden, principalmente aquela figura um tanto monstruosa cá entre nós, Ingrid, da Jill, Dr. Jill Biden, né, que apareceu depois falando com ele como eu falo com meu filho do jardim de infância. Não, né? Muito filho... bem, você respondeu todas as perguntas, Joe! Não, aquilo foi, gente, um afronto, uma mulher da idade dela falar com o marido, good job, you answered all the questions, Joe. Gente, aquilo, olha, sem explicações. Agora, o que está acontecendo agora é que eles estão correndo contra o tempo, né? Eu esperava exatamente o que aconteceu, vou ser sincera. Para mim, a surpresa foi que as pessoas estão surpresas que isso ia acontecer. Mas o que está acontecendo agora é que nós estamos chegando muito perto da convenção, que é em agosto. Não, é em agosto, E tem certas leis, as leis eleitorais, que elas são muito complexas, que não, a gente precisaria de 10 horas de live para tentar entender ou tentar compartilhar uma parte delas. Mas, resumindo, existe um cofre muito grande e muito pesado de dinheiro que pertence ao Biden e a Harris. A campanha da dupla que não pode ser transferida para um novo candidato. Exatamente. Então, agora eles estão sem ação, porque, ok, vamos tirar o Biden. Tirar, você não pode obrigar alguém, você pode convencê-lo a pedir demissão. Ok, se ele pede demissão, o que vai acontecer? Por lei, e o normal seria a Kamala, ela entra no lugar dele e colocam um novo vice-presidente. Mas se entrar a Kamala, gente, os números da Kamala são assim assustadores de ruins, são péssimos. Ela não tem aquela fama nem aqueles seguidores, por falta de outra palavra,
que vão acompanhar ou dar o apoio dela. Vai ter sempre o democrata que vota democrata de olho fechado, sem saber. Sim, mas ela não tem aquela força política de poder seguir em frente. E o que vão fazer com aquele cofre? Pode deixar tudo para ela e um outro vice-presidente? O que vão fazer com aquele dinheiro? Que é muito dinheiro, Rodrigo. Outra opção é vamos invocar o 25th Amendment, que diz que você pode tirar. Não creio que eles vão fazer isso, porque isso é uma admissão da incompetência dele e é uma vergonha para o partido. E agora, e se tirar a Kamala? Como é que eles vão tirar a Kamala? A única maneira dela sair, que eu não sei se você já viu aquele seriado House of Cards, que eu recomendo muito para quem puder assistir, que de fato é um seriado, é fictício, mas ele representa a vida política em Washington muito bem. Tem o Frank é um democrata, o Oi? personagem do Kevin Spacey. Yes. Ele é um pouco exagerado, tem coisas criminais que realmente nunca aconteceram e provavelmente não vão acontecer, mas a base da maneira que se lida com o Congresso e o Senado e a Câmara é muito real. Então, para eles tirarem ela, o que eles podem fazer? Podem oferecer para ela, por exemplo, vão falar com, digamos, 10 empresas, não sei, Google, Microsoft, Amazon, whatever, empresas gigantescas. Olha, Kamala, você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo parte da diretoria dessa empresa, dessa e dessa, que já sabemos que diretoria, a pessoa não faz nada, apenas, né, recebe aquele grande salário, aquele nome, e você faz parte da diretoria. Ela fazendo parte de várias diretorias vai ganhar milhões, sai fora, mas aí vão colocar quem? Vão colocar o Gavin Newsom? Sim, ele é bonito, todo charmoso, lindo, maravilhoso. Ele é perigoso. Mas ele faliu a Califórnia. A Califórnia está falida. A Califórnia tá muito ruim. Vão colocar a Gretchen de Michigan. É só pensar em Michigan, o que vem à mente? Detroit, a água, Flint, o jeito Muita gente aposta no Big Mike, na Michelle Obama. Olha, eu também pensei que a Michelle, eu acho que o nome dela está correndo por aí, mas olha, sinceramente, eu não conheço ela, mas eu acho, poxa, para ela mudar a vida dela agora, que ela está uma vida maravilhosa, para voltar, eu acho que seria um passo abaixo para ela. Não, sem dúvida. Mas eu acho importante analisar o que você está trazendo, porque é o seguinte, está tendo uma briga incrível dentro do Partido Democrata. Já havia uma divergência ideológica, digamos assim, né? A velha guarda tucana, para falar na linguagem que o brasileiro entende. Tem uma turma do PSDB lá dentro, que é a própria Nancy Pelosi, o próprio Biden, a Hillary Clinton, a velha guarda representam, e tem uma nova franja mais psolista, uma turma mais radical que tem a ideologia woke, Alexandre Ocasio-Cortez e companhia, ou então Bernie Sanders, que é velho, mas é da vanguarda comunista, né? Então, você vê, hoje eles estão... Aliás, a gente podia falar disso rapidinho. Hoje eles estão detonando a Suprema Corte pela decisão em relação à presidência da República como instituição, não ser passível, né, de indiciamento ali, e não é bem o que estão falando. Se o Trump jogar alguém do alto do prédio, ele não pode ser indiciado. Balela, não. Fake news. Né? Tem 3 categorias, é uma discussão antiga para tentar blindar a presidência de um ativismo judicial perigoso e antidemocrático, que o brasileiro conhece bem. Então, é disso que se trata. E a gente vê manchete no Globo, né, de gente que não entende nada, falando exatamente isso, né? Análise, decisão histórica da Suprema Corte, a vitória de Trump, mas mais importante, derrota da democracia americana. Não vejo assim, não vejo a sua opinião. Eu vejo que a Suprema Corte tomou uma decisão para proteger a instituição de perseguições políticas que a gente está vendo que é um perigo para a democracia. Né? E não só isso, Rodrigo, é para proteger a presidência, o poder, que já não é muito... O presidente não tem grandes poderes, do jeito que essa nação foi formada e foi feita de uma forma específica, para dividir os poderes. O presidente em si, o poder dele não é pleno, nunca foi. Ele tem limitações. Mas o que essa decisão diz é que eles estão finalmente interpretando a imunidade. O que o presidente pode fazer? Ele tem que ter uma imunidade, ele tem que poder agir. Porque se você tiver um presidente que
que tudo que ele faça, ele pode ser acusado de algo, você não tem um líder. Você não tem. É a mesma coisa que um CEO de uma empresa. Ele tem o poder de fazer certas coisas. Se alguém estiver comandando, vários órgãos comandarem o CEO de uma empresa, não vai acontecer nada. Agora, dizer que ele vai virar ditador, que agora acabou a democracia, que ele pode atirar em alguém na rua e não vai ser... Gente, não é isso. Não é isso que eles estão falando. Esse é um bom exemplo, né? Porque, por exemplo, tem essas 3 categorias. Uma delas é a imunidade total. Tem a Sim. parcial e não há imunidade para crimes comuns dessa natureza, como matar alguém. Mas, por exemplo, vamos para a imunidade total. Ele é Commander-in-Chief das Forças Armadas, ele é o comandante em chefe. Se ele toma uma decisão ligada a isso, ele não pode ser julgado porque, às vezes, alguém discordou da opinião, senão ele não preside, senão ele não é líder. Então é isso que a Ingrid está falando. E aí, qual é a reação da turma da franja radical que eu mencionava e do próprio Biden, que está desesperado, né? Da Jill Biden com o marionete, que é o marido. É dizer que isso é uma Suprema Corte corrompida para tentar ajudar o Trump a virar um ditador, porque eles precisam dessa narrativa. Toda a campanha do Biden se resume a eu posso ser meio senil, eu posso estar meio gagá, mas ele é uma ameaça para a democracia. Olhem o 6 de janeiro no Capitólio. Toda a campanha do Biden se resume a isso, com o aval da imprensa, que fica lá martelando na CNN, na CNBC, na MSNBC e tudo, martelando que o Trump é um fascista, é perigoso. E eles pegam uma decisão técnica dessas de uma Suprema Corte, majoritariamente originalista, conservadora, e dizem que isso é feito sob medida para o Trump. Balela! É uma discussão institucional dos poderes da presidência versus um risco de amarrar as mãos e você está sujeito a ativismo, a coisas que não combinam com democracia. E a outra parte das decisões da Suprema Corte, que tem a ver com 6 de janeiro, também deu uma força maior para aquelas pessoas que foram presas, os que foram acusados daquela invasão do Capitólio, e eles estão questionando, a Suprema Corte questionou como utilizaram o Estatuto para chegar aonde eles chegaram. Então, eu acho que o melhor exemplo é se a pessoa alguém que é constitucionalista, não sei se essa é a palavra certa. É isso aí. E eu não jamais me diria que eu sou mas eu gosto muito de estudar a Constituição. Se você lê e você entende, e estuda e pesquisa as decisões da Suprema Corte, para mim é isso que salva os Estados Unidos. Porque quando eu voto, tudo bem, eu posso ter o meu partido, mas quando eu voto, eu digo honestamente, Rodrigo, eu voto, a minha razão principal é a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte é o que separa os Estados Unidos da maioria dos países. Porque eu ainda acredito naquela divisão dos poderes e eu tenho fé que a Suprema Corte, ou se é algo que eu não concordo ou estou de acordo, eu ainda tenho fé na Suprema Corte. Por quê? Se você estudar as decisões e comparar, por exemplo, quando estávamos no mandato do Reagan, do Clinton, do Obama, dos Bush, e comparar as decisões que às vezes um conservador fala, poxa, a Suprema Corte foi contra mim. Então você tem que ver que sempre vai ter decisões da Suprema Corte que os conservadores não vão gostar e os da esquerda também não vão gostar. Mas o que quer dizer isso? Isso é prova que a Suprema Corte, ela lê a Constituição e ela interpreta corretamente. Eu tenho que acreditar isso. Como uma cidadã americana, eu tenho que acreditar e eu acredito. Então, esses argumentos, não, a corte é toda Trump, não. Inclusive, o Chief Justice, o Roberts, ele não é, assim, grande fã do Trump. Isso se vê nas decisões, porque as pessoas só leem a decisão e não pesquisam os dissents, que são as pessoas que votaram em contra. Quando é unânime, tudo bem. Mas quando tem os dissents é o que a gente mais foca, pelo menos eu, no meu estudo, na minha faculdade de Direito, a gente estudava muito mais os dissents do que a decisão, porque é nos dissents que você entende como que eles chegam a uma decisão e por que um foi contra a maioria dos outros supremos. Então, se você lê os dissents dessa corte, é um pouco assustador, mais do que normal, porque eles estão usando certos termos que eu fiquei meio assustada. A Sotomayor, quando parte do dissent dela fala
que qualquer crime. Foi uma coisa muito, muito essa palavra aleatória que ela usou. Achei muito profunda o dissent dela. Eu não gostei, mas me dá informação para eu entender como eles pensam, como é que eles analisaram. E nessa linha, são decisões técnicas ainda, a Suprema Corte aqui está relativamente blindada, e nos remete ao começo da discussão, porque eu estava comentando da Alexandre Ocasio-Cortez e companhia, detonando a Suprema Corte como instituição corrompida. Né? E a imprensa, nós começamos falando isso, a imprensa não tem mais credibilidade. Não. Porque mente o tempo todo. Então, isso é muito preocupante, Ingrid, porque a esquerda, que o Partido Democrata abriga os tucanos e o PT-PSOL, a esquerda americana está atentando contra as instituições importantes do país com uma velocidade jamais vista. E é o que restou de jogo político deles. Só que isso é perigoso. Isso tem consequências. Você fica massacrando. A imprensa não tem mais credibilidade. O Supremo, eles querem dizer que é corrupto e é trumpista. O Trump é uma ameaça nazista. Eles ficam gritando lobo no quintal a cada minuto. Isso vai minando a confiança do povo nas instituições. E isso é muito preocupante para o futuro do país. Porque você tem que ter, você no seu país, você tem que acreditar que quem está em poder está fazendo o melhor para o país, tá? Infelizmente, esses últimos 4 anos têm sido muito ruins para o país. Independente se você é conservador, se você é da esquerda, não interessa. Você tem que ser humano e tem que ter os olhos abertos. Porque hoje, o dinheiro que a pessoa tem hoje, você tem muito menos do que você tinha há 4 anos atrás. Isso é real. Qualquer pessoa que tenha aqui nos Estados Unidos um 401k, que é um fundo de garantia, um fundo de investimento no seu trabalho que cresce. Eu te dou um exemplo. Eu conheço uma pessoa que perdeu mais ou menos $400 mil em 4 anos do seu fundo de garantia. Aí, em conversa, essa pessoa com uma pessoa da esquerda, fala, não, mas já voltou. Sim, ele já recuperou os 400, mas não, ele não recuperou os 400 porque nesses 4 anos deveria de ter dobrado, deveria de ter 800 e não voltar para trás. E eles não entendem essa lógica. E é uma coisa muito difícil de você argumentar com um colega, com um amigo, porque acham que, não, porque você da esquerda, você não entende o pessoal da direita. Gente, é matemática pura. Ou você está melhor, ou você está pior. E outra coisa que me preocupa muito, muito mesmo, é o que o mundo está achando dos Estados Unidos. Porque aquele homem é o líder do mundo livre. Isso não tem como negar. Ele é o líder do mundo livre. Mas como é que às 3 horas da manhã, Deus o livre, acontece alguma coisa? Quem que vai resolver? Quem que está em controle hoje? Quem é o boss? Essa pergunta ficou na cabeça de todo mundo ali ao longo do debate. Né? Esse sujeito não está em condições. Quem é que está mandando? É o Obama, que tem suas grandes divergências com o Biden, mas quer usá-lo para poder? É a Dr. Jill? É o Soros? Quem é que está no comando desse troço? Né? E claro, o Xi Jinping, os ayatolás xiitas, o Putin, o Maduro e o Lula, todos os que compõem o eixo do mal, estavam vendo a mesma coisa. Né? Temos um senil, temos um demente no comando do botão mais poderoso atômico do planeta. Isso exatamente. Agora, que está aí rodeando Taiwan, né? Só estão assim pensando, né? Poxa, eu não sou do pensamento mal, mas imagina se você e você vê aquilo, poxa, essa é a minha chance de fazer algo. Inclusive, agora estamos com uma alta alerta das bases militares dos Estados Unidos e na Europa, por causa de chatter, né? Que eles estão ouvindo coisas que podem acontecer. Agora, é uma coincidência? Eu não acho que seja, porque se estão pensando em fazer algo, é por quê? Porque não tem ninguém, não tem o pai de casa está viajando. Não tem. Sim. E aí, Ingrid, a gente está chegando já no final, estamos com mais de 1.000 pessoas ao vivo. Só uma pergunta que fizeram ali, se preciso saber falar inglês para aplicar para um desses vistos. Olha, óbvio que se você quer morar nos Estados Unidos e eventualmente virar um residente ou um cidadão, é bom que você fale a língua. Mas eu tenho um amigo meu, aqui de Weston, que acabou de se tornar cidadão semana passada. Ele arranha um inglês daqueles bem macarrônicos que brasileiro aprende em cursinho ali, né? Ele estava até preocupado com isso, mas ele passou. Então, assim, não é uma condição sine qua non hoje em dia. Eu acho que isso até diz muito sobre
o quanto relaxaram em alguns critérios, digamos assim, mas essa é a pergunta que eu queria responder. E estamos com mais de 1.000 pessoas. Quem quiser ir por um caminho desse, eu recomendo, tem o link aqui embaixo do vídeo, que entre em contato com o escritório da Ingrid e a equipe dela vai atendê-lo, eventualmente vai apresentar o seu caso, vai ver se o seu perfil é condizente ou não para um dos vários vídeos que o governo oferece e vai conversar com a própria Ingrid no processo, né? Outra coisa, eu sei que as pessoas devem estar preocupadas com tudo isso, mas como é que isso vai afetar meu processo? Essa semana veio muitas pessoas perguntando, sexta, segunda, hoje. Olha, não afeta o processo imigratório legal, não, porque a imigração, nós trabalhamos dentro das leis, tá? E o governo quer verba, é lógico, e ele quer pessoas de talento. Então, as pessoas que estão pensando em aplicar, eu não estou aqui para incentivar, liga para mim, só para mim, não. Se você acha que você tem essa vontade e quer fazer esse planejamento, ótimo, estamos aqui para te receber. Mas pense também na época do ano. Nós estamos chegando ao fim do ano fiscal da imigração. Então, as coisas vão começar a correr muito mais rápidas. Começando em outubro, vem uma nova leva de novos processos e a imigração vai começar a ficar mais ocupada ainda. Então, essa é uma época boa de já se preparar para o ano fiscal. Mas, sério, não posso deixar de sem falar, Rodrigo, que continua diariamente o aumento e a existência dessas empresas de consultorias. Inclusive, recentemente, eu não posso mencionar nomes porque foge do meu índole também, mas existem pessoas fazendo propagandas dizendo que não é necessário o advogado porque é um self-petition. Nós já falamos sobre isso. A definição do self-petition está sendo usado incorretamente. Não é isso que quer dizer um self-petition. O EB2 é um self-petition por uma razão e uma razão única, que você não precisa de um empregador para fazer um EB2NW. A palavra self-petition quer dizer eu estou me autopeticionando, mas no inglês correto, para a imigração, tem a ver com a necessidade de uma oferta de trabalho. Mas estão usando esse termo para dizer que você não precisa de advogado, ainda estão dizendo que o advogado pode até atrapalhar. Isso é incrível, entendeu? As pessoas têm que pensar muito bem aonde eles vão e, repito, vocês querem nome de advogados? Eu te dou todos, te dou informação de todos os meus colegas. Só fuja dos picaretas, dos embusteiros e Não dos que sei. vendem terreno na Lua por $200. A gente conhece gente que adora florear o currículo, né, fazer marketing enganoso, né? Eu sou especialista nisso. Vai com gente que realmente faz isso há muitos anos e como advogado. A última pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, eu ia fazer exatamente isso. Olha, nós falamos hoje, fugimos um pouquinho do script, falamos do debate da mídia, do ataque às instituições, do Biden, do Partido Democrata. Mas eu ia exatamente te perguntar, tá, e como é que a gente linka isso ao nosso tema central da pauta imigratória, que é a imigração? Você já deu uma boa parte da sua resposta, né? Isso não afeta quem está aplicando de forma legal. Eu tenho uma opinião até de que isso ajuda. De novo, se a discussão é quem está no comando, quem está na casa, tem dono essa casa ou é casa da mãe Joana? Ora, como é que isso se reflete para efeitos imigratórios? O Trump está acusando o Biden com toda a razão, e o que restou de uma imprensa livre, por ter aberto, escancarado as fronteiras do país para ilegais, células terroristas, milhões e milhões de pessoas entrando. O Trump sempre repete, doentes mentais, prisioneiros, terroristas, um monte de gente entrando. Assassinos matando meninas. Ontem teve outra pessoa em Nova York. O cara entrou pela janela dela, um imigrante ilegal, e estrupou a menina. E agora, o Trump, recentemente, ele falou algo, eu não sei como que ele faria isso, é um pouco, eu não estudei bem isso, mas ele declarou que ele acha que quem estudou numa faculdade americana, quem se forma numa faculdade americana, ou um college, ou até um associate's degree, que é um nível mais baixo, mereceria ter um green card. Gente, isso é fantástico, porque isso demonstra que o país quer aquele imigrante que veio aqui para fazer algo que vai beneficiar eles.
O país tem que pensar primeiro nele. Então, se você tem algo a oferecer, seja através de um visto, seja um investimento, a porta vai abrir. Agora, se você vai entrar pela fronteira e Deus o livre cometer um crime, não é esse tipo de pessoas que eles querem. Exato. Esse era exatamente o meu ponto final, né? Olha, eu acho que com a impressão que o mundo todo teve, a constatação, a impressão todo mundo já tinha, né? Com a constatação de que não tem ninguém no comando, ou pelo menos não esse que aparenta estar, né, que é o presidente da República, isso impactou de forma negativa o controle das fronteiras. Sim. Então, a tendência natural, independentemente do que aconteça, né, é assim: vamos ter que fazer um filtro maior. Tá claro por que deixaram as portas abertas, porque o cara está senil. Então, é óbvio que vai ter que aumentar o rigor em relação à imigração ilegal. E isso faz com que qualquer um no debate enxergue com bons olhos aquele que está fazendo todo o devido processo legal, da forma correta, com um escritório estabelecido, 30 anos de história, vários clientes com vistos aprovados. Isso, meus amigos, ganha peso. Isso ganha um diferencial justamente no momento em que todo mundo se dá conta. Tinha alguém lá que estava jogando contra o país. Estava permitindo a entrada de qualquer um. Virou casa da mãe Joana? Isso não. Então, na minha visão, só fortalece quem faz o devido processo. É a minha opinião. Ingrid, considerações finais para a gente encerrar. Olha, eu acho que as pessoas que estão pensando em migrar para cá não se assustem com o que está acontecendo agora na política, porque realmente não afeta a área administrativa de imigração, tá? Eu acho que, como você disse, fortalece aquela imagem que o país quer mesmo aquelas pessoas que querem migrar. Mais uma coisinha, Rodrigo. Uma dessas empresas, inclusive, mencionou no live que isso eu achei ridículo, como o processo de... A imigração tem dois lados, tem o lado administrativo e tem o lado judicial. O judicial é quando você está em deportação, está em graves problemas, tem que ir perante um juiz. Esses vistos, qualquer visto, qualquer pedido, não envolve o juiz, são analisados pelos oficiais. Mas eu vi um vídeo que dizia que, como a imigração é administrativa, que são processos administrativos, inclusive usou uma palavra, você me corrige, não sei se essa palavra existe, porque meu português já sabe, né? E disse assim, que como são processos administrativos e com alguma juridiquez, mas como não tem juiz, você não precisa de advogado. Eu falei, gente, eu não entendi. É um processo administrativo, mas você precisa de um advogado para te dizer se você se qualifica. Um processo de falência, um processo de acidente de automóveis, um processo de foreclosure, se você vai perder sua casa, um processo criminal, seja ele qual for, são processos legais. Agora, dizer que juridiquez... Juridiquez. Eu vejo isso em várias áreas. A área da Flávia, né? Realtor também. Tem um monte de gente que fala, não precisa. Olha, o barato sai caro. O barato sai caro. Uma palavra... Eu sempre faço com realtors bem estabelecidos, a Torma e Caltabiano são os meus parceiros. Eles usam terceirizado um advogado ultra experiente, que é o Anthony, nessa área toda imobiliária. Então, de novo, meus amigos, os especialistas agregam por experiência, por conhecer, né, daquilo que estão falando. Mas é isso, Rodrigo. As pessoas têm que escolher bem e se planejar, que esse ano agora, como eu disse, vai começar, já que está acabando o ano fiscal. É uma boa época para se preparar para outubro, que já vai chegar já rapidinho. E os processos estão indo, tá um pouco devagar, mas eles estão aprovando. E nós estamos tentando combater qualquer índice de perguntas que a imigração possa gerar, por causa do número astronômico de processos que estão sendo protocolados por várias empresas. É isso aí. Ter cuidado e fazer muita pergunta. Faz muita pergunta, muita. E a minha recomendação, vocês já sabem qual é. DM Visaló, da doutora Ingrid. Então tá aqui o link. Procura a equipe, tira suas dúvidas. Boa sorte. Eu, daqui a 2 dias, estarei comemorando a independência americana e os meus 48 anos, dessa vez o primeiro deles como cidadão americano. Muito legal. In 4th of July. Valeu, Ingrid. Até a próxima. Até a semana que vem. Bom feriado e bom aniversário. Obrigado.
Valeu, turma. Até logo mais na live Tudo Consta. Valeu.